Fala pessoal do Terceira Venda, mais uma quarta-feira especial com meu parceiro de bancada Marcelo Bando, e hoje a gente tá com uma pessoa aqui que conhece muito desse mercado. Eu já tive a oportunidade de conversar como fornecedor, como amigo, nas feiras, tudo, e hoje veio aqui humildemente para dar uma aula pra gente de como negociar com grandes contas, mas antes quero apresentar aqui o meu fiel parceiro de bancada aqui. E é isso. Tudo bem, pessoal? Mas falar dela é muito fácil, né? Já trabalhamos juntos, né, em algumas empresas. Então a gente tem algumas coisas em comum e compartilhamos de algumas ideias de processos, de vendas. E eu tenho certeza que hoje a live vai ser podcast, né? Vai ser sensacional. Caramba, 300 gravações que você faz, você ainda erra na abertura, né, Bando? Mas vamos lá. É que a live, na época da pandemia, me marcou muito. Eu entendo. Mas o importante é que a gente vai estar no YouTube, a gente vai estar No Spotify, no Deezer. no Deezer. Então, assim, não deixa de ser uma, entre aspas, Live. uma live. Pessoal, tô aqui com a Grazi, que é head comercial da Gocil, atua numa frente muito competitiva. Grazi, pra quem tá sem internet e não te conhece, não conhece a Gocil, apresenta um pouquinho de quem é você e quem é a empresa. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sou a Grazi, prazer em estar aqui, Lucas, prazer, Bando, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Graziela Lucas, mais conhecida no mercado como Grazi, sou head comercial hoje da Gocil, mas eu estou no segmento de serviços na área de segurança já desde 2023, 20 anos já, né? Então já tem um tempinho aí. Passei por algumas empresas, Prosegur, G4S, Power Tejufran, GP e agora a Gocil também. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Show, Grazi. Vamos começar já com pergunta pauleira já? Mas só para dar essa introdução. Não é pergunta polêmica, é pauleira já. Pauleira. Grazi, o que você enxerga hoje que são os maiores obstáculos comerciais que você está passando hoje? Assim, o que você entende que são os maiores desafios do dia a dia da área comercial, de uma empresa do porte da Gocil e sua como head comercial? Lucas, hoje um dos nossos maiores desafios é fazer uma venda consolidada e com valor. Tá. Atualmente os compradores eles estão buscando muito preço, né? Então a gente, na maioria das vezes nas negociações, nós não temos acesso aos gestores de segurança, então a gente não cria relacionamento, não cria valor, e aí fica muito nos compradores, que cada vez mais vem sendo pessoas mais jovens, com metas mais altas de redução de custos, então a gente acaba ficando só na parte de valores, menor preço. Você enxerga que você tem 20 anos já nesse mercado, que isso cada vez mais tem aumentado? Bastante. Tá. Bastante. Porque antes lá, 20 anos atrás, nós conseguíamos criar um relacionamento com os gestores, diretores de segurança. A gente conseguia fazer uma venda de uma solução de segurança, né? E o tempo foi passando e isso foi diminuindo. Inclusive, em épocas de concorrência, a gente não consegue nem ter um relacionamento com os gestores, né? Isso faz parte de compliance. Então, não conseguimos visitar, não conseguimos tomar mais café, a gente perdeu aquela pessoalidade. Então, o comprador que está da outra linha, ele vai analisar números, faz análise de documentação da empresa, qualifica a empresa e analisa números. E como resolver esse problema? Uau! Agora que é o desafio. Esse é um trabalho diário que eu venho fazendo com a equipe, né? Então, a gente entra no mundo da segurança, falar de segurança um pouquinho. Claro que tem facilities, a gente tem toda a parte, né, de tecnologia. Então, quando a gente entra somente em compras, acaba sendo números basicamente, e a gente tenta melhorar a nossa precificação. Não existe milagre. Encargos sociais é igual para todo mundo, administração e lucro, ninguém consegue colocar 10% a mais do que uma empresa do que a outra. Quando isso tem é porque alguma coisa está errada, né? Então, acho que toda empresa ela tem que ter seu cliente-alvo. Qual que é o cliente-alvo da Gocil? Né? O que nós estamos buscando no mercado? Ou qual é o cliente-alvo de uma grande empresa? O que eles estão buscando vender? Então, para nós, por exemplo, hoje eu não trabalho com grandes concorrências. Grandes empresas, por exemplo, no mercado de hipermercados, onde as margens são muito baixas, eu já nem entro. Eu não perco tempo, porque eu sei que meus preços não vão atender. Então, a gente, dentro de um planejamento comercial, nós direcionamos o nosso cliente foco
onde a gente sabe que nós vamos ter uma margem, nós vamos conseguir vender consultivamente. Então, a gente faz uma venda consultiva hoje, entre segurança patrimonial versus tecnologia. Então, basicamente, a gente sai um pouquinho daquela coisa de só homem, só vigilante, só quantidade de pessoas. E Grazi, já tô me aprofundando nessa pergunta aqui, que eu quero chegar no cerne dela. É que para aprofundar, para não perder esse time. Mas a Gocil tem uma baita marca e tem um nome muito forte dentro do mercado. Você acredita que o cliente hoje ele consegue enxergar isso em relação à percepção de valor e muitas vezes ele está disposto a pagar um pouco a mais para ter uma empresa já com um nome consolidado no mercado? Sim, totalmente. Quando nós temos a oportunidade de mostrar a nossa diferença, a nossa qualificação técnica e operacional de atendimento, sim, tem bastante clientes que optam em pagar um pouquinho mais caro, mas para ter um atendimento diferenciado. Legal. Eu pergunto isso, mano, porque às vezes eu vejo que nesse nosso mercado demora muito para o empresário começar a ter esse cuidado com a marca, de não só fazer um trabalho de vendas pensando no curto prazo, mas no longo prazo. Como que eu fortaleço a minha marca dentro de um mercado com muitos concorrentes? A Gocil já está há muitos anos no mercado fazendo esse trabalho de formiguinha, mas como é que uma empresa, por exemplo, a tua empresa é uma empresa conhecida, mas ainda numa menor proporção que a Gocil. Como que você, Bano, consegue fazer esse trabalho de fortalecimento de marca? Acho que isso é um grande desafio para qualquer empreendedor, na verdade, né? Não é para só pequenas empresas. Acaba, né? Até as médias empresas sofrem com as grandes, né? E aí, na sua proporcionalidade, a pequena acaba sofrendo um pouquinho mais. Mas eu acho que o que vale mais hoje no mercado acho que é o relacionamento. Relacionamento e as pessoas que compõem a empresa. Porque quando a empresa tem uma marca fraca, mas tem um time com uma autoridade forte, você ajuda muito a marca a crescer. Então, existe uma proporção que é meio difícil de mensurar, mas quando você une depois de um certo tempo o poder da marca, mas o poder daquelas pessoas que compõem a marca, aí fica imbatível, né? Mas assim, eu concordo que hoje o esforço está muito mais para a empresa pequena do profissional que está por trás de uma marca do que a marca proporcionar aquela oportunidade para o mercado. Então, a estratégia de uma pequena empresa pequena ou média, eu sugiro uma indicação é contratar pessoas que realmente têm uma boa autoridade, respeito, né, em relação a esse grande mercado que a gente tem, embora a gente fala que é enxuto e tal, mas é gigantesco o Brasil. Enorme. Né? Então, você tem a estratégia do Oceano Azul, então não adianta você querer bater de frente com essas grandes players, né? Seja de segmento, seja por região, seja por portfólio. Então, você tem que buscar alternativas, né? E saber usar, saber fazer a sua análise SWOT e saber onde está seu ponto fraco, né? Aí assim por diante. Mas não é uma equação fácil não, Lucas. Às vezes falar que é uma forma teórica é fácil, né? Mas na prática a gente sofre bastante. É assim, hoje, por exemplo, eu recebi um retorno de um bid que nós estamos participando do Brasil, e vem um retorno que eu estou 50% mais caro que o meu 50%? concorrente. 50%. Não tem mágica. Não tem mágica. A quantidade de pessoas mas são aí as é erro de mesmas. escopo, né, Grazi? Erro de escopo, né? Assim, sim, nesse caso teve ali um pouquinho de erro de escopo, mas tem vindo muitas divergências de valores, assim, com targets onde vem 28% a menos, 20% a menos, e a conta não fecha, né? Sim. Ô, Grazi, a gente falou dos compradores, né? Uhum. Hoje você tem as categorias de compradores, acredito que passa, embora jovem, mas tem a categoria de indiretos, né? Sim. Que hoje tem muitos compradores e multinacionais que compram já serviços, né? Sim. Seja segurança, muito serviço em geral. Você acha que o gestor de segurança, o gestor de facilities, eles efetivamente agregam valor no processo de concorrência para o comprador, para que ele chegue no final a comprar preço? Ou você acha que o gestor de segurança, o gestor de serviço, ele meio que, por compliance, ele tira o meu corpo fora e coloca a responsabilidade inteira em compras? Como é que você acha que efetivamente a área de usuária ela está em conjunto com a área de compra para buscar o melhor fornecedor? Eu acho que elas estão em conjunto, lado a lado, o tempo todo, né, da concorrência, porque compras também não vai validar uma empresa que não vai atender a operação, né? Então, acho que existe todo aquele trabalho inicial de validação técnica das empresas,
E aquelas que forem sendo validadas, porque depois tem a validação de proposta técnica, de atendimento e tudo mais, aquelas que ficam para final, mas já estão validadas pela operação. Então, dentre aquelas, aí compras faz todo aquele trabalho de redução, de novas etapas de rodadas de negociação. Mas eu acho que eles andam lado a lado. Sim. Bando, sempre quando a gente chama, às vezes, um empreendedor de pequeno, médio porte, a gente entra muito, Grazi, na discussão de diferencial. O Bando sempre bate muito na questão da análise SWOT, e a gente entra muitas vezes na discussão do pequeno com o grande e tal, e sempre vem uma argumentação que é, olha, com o grande você não vai ter um bom atendimento, porque ele tem 1 milhão de clientes e você lá é só um número. Comigo você é 50% do meu faturamento, eu não posso te perder. Você liga pro dono... É isso. Eu não sei o quanto isso é aderente e o quanto isso não é, porque eu não sinto, talvez, quando o comprador está lidando com uma empresa de grande porte, que ele entende que ele vai ter um mau atendimento e com a pequena ele vai ter um bom, e isso é quase pragmático. Sim. Como que vocês... Isso é real e como que vocês lidam com essa argumentação? É real e isso acontece todo o tempo. Não, a gente só vai ser mais um para vocês, né, nesse mundo todo. Não, na verdade não. Aí faz parte do nosso trabalho apresentar para ele toda a nossa estrutura operacional de atendimento, né? Porque hoje a estrutura de atendimento operacional ela é para quantidade de clientes, por quantidade de colaboradores. Então você tem lá um gerente operacional com X clientes, abaixo dele tem 2, 3 coordenadores operacionais para mais X clientes, supervisão e tudo mais. E fora isso, tem toda a parte de medições mensais, SLA, reuniões para apresentação de resultados operacionais. Então, faz parte do nosso trabalho mostrar para o cliente como que é feito esse atendimento. E, às vezes, a maioria das vezes, algumas vezes, acaba sendo até melhor do que uma empresa de pequeno porte. Pela estrutura e pela retaguarda que tem. Então, tem atendimento 24 horas, tem operação 24 horas, e às vezes você não tem numa empresa pequena e média. Um dos pontos que a gente colocou, a gente conversou com outros gestores, porque hoje o mercado de segurança e serviço ela virou um grande negócio para investidores, para fundos, né? Sim. E hoje você tem uma onda gigantesca onde muitas empresas estão com fundos e crescendo de uma forma assim, por aquisição, assustadora. Uma empresa que está lá com 10 mil já está com 30, que está com 40 já está com 70, outra que está com 20 já está com 150 e assim por diante. Tem muitas sendo compradas ainda, cliente, né, nesse momento. O cliente ainda, hoje, a gente conversa, independente de ser pequeno, médio ou grande, que a forma de você olhar o cliente hoje para as grandes ficou um negócio tão focado em resultado, né? Não que ela não quer dar atenção ao cliente pequeno ou que o cliente menor, o fornecedor menor atende melhor. É que a grande está tão focada em resultado, às vezes até não te dou nenhuma calça, porque se der uma calça a mais já mexer no resultado, as pequenas não tinham tanto problema como esse, não tem tanto protocolos, tantos bloqueios em relação a esse tipo de atendimento. E é uma coisa natural, eu trabalhei gigantesco como você, eu e você junto, em várias empresas, só que antes realmente tinha essa questão da divisão, mas hoje parece que virou realmente um negócio, assim, que o pessoal não, é resultado a qualquer custo, e esse a qualquer custo, o cliente está sentindo esse reflexo. É verdade, Marcelo, isso assim é natural. A maioria dos clientes que nós atendemos, que nós vamos falar e que tem esse tipo de atendimento, eles reclamam bastante em relação a isso. Porque eu não posso mandar uma cobertura, mando a cobertura ou não mando a cobertura? Se eu mandar a cobertura, eu vou perder um ponto no meu resultado do mês, né? Porque hoje o operacional em algumas empresas, ele retém a margem do contrato, o resultado do contrato, e ele é responsável pelo resultado do contrato. Então, se ele colocar qualquer coisa a mais, qualquer cobertura a mais, ou uma calça trocada a mais, um rádio a mais, ele vai prejudicar não é que ele vai prejudicar, o resultado dele mensal vai cair, e ele vai ter que responder por isso. Então, isso realmente afetou a qualidade. Uma das coisas que nós ainda estamos segurando é isso. Hoje, todo mundo tem, né, o controle do resultado do contrato, a operação tem acesso aos resultados do contrato, mas ainda optamos por cobrir os postos, por mandar o uniforme fora do prazo, por isso e aquilo, para o atendimento do cliente. Porque nós entendemos que, se eu prejudicar uma operação do cliente,
Se eu falhar numa cobertura, qual é o impacto que eu vou causar na operação do meu cliente? Qual é o problema que isso vai gerar para ele? Em contrapartida, não é só causar um problema na operação. Qual o descontentamento que ele vai ter em relação a gente? Né? Então, a nossa imagem, a nossa marca. Então, é uma sucessão de itens. Mas o que você falou está corretíssimo. Cada dia mais a gente vem Não tem sofrendo. uma verdade absoluta, né? Mas são tendências, são coisas que a gente escuta de boatos, até de depoimentos, Sim, né? Então, sim, de clientes que acabam falando com a gente, falando um pouquinho mais. Mas, por exemplo, isso também eu vejo como uma oportunidade para empresas pequenas e médias. Né? Nós falamos, inclusive, sobre isso há um tempo atrás. O atendimento personalizado, essa coisa que nós tínhamos anteriormente, que deixou de ter com as maiorias, isso acaba virando uma oportunidade para as crianças, para as empresas de pequeno e médio porte. Perfeito, Grazi, porque eu acho que hoje tem muita confusão de, assim, empresa grande estão todas no mesmo balaio, empresas pequenas estão todas no mesmo balaio, a empresa pequena... E eu conheço várias pequenas que atendem muito mal, porque muitas vezes não tem processo, não tem organização. O pessoal que o mercado acaba generalizando, não pode, né? Isso. Você vê muito, por exemplo, isso no setor bancário. Antigamente você tinha os bancos grandes, os pequenos. Hoje você tem bancos grandes atendendo super bem e também tem bancos pequenos atendendo muito mal. Digital, atendendo super bem. As fintechs, né? Também tem empresas que atendem bem, empresas que atendem mal. Sim. Grazi, puxando um pouquinho da tua carreira nesses 20 anos, você contou aqui pra nós, Abril, que começou fazendo prospecção ativa. Sim. Então passou por tudo dentro. É uma criancinha, praticamente. Começou da base de vendas. Eu falo muito com o bando... Recém-chegado em São Paulo. Eu falo muito, Grazi, que o vendedor que vai bem na prospecção é muito difícil, talvez, de depois ele não ir bem, porque a prospecção é muito difícil. Você convencer alguém sem estar olhando no olho, sem estar com essa parte de comunicação que não seja pela parte vocal, mais visual. E hoje eu conheço muitos vendedores que têm muita dificuldade com prospecção. São ótimos vendedores, mas botando na frente de um telefone não roda muito bem. Eu falo que é a base da venda. Ele liga assim, espera que dê ocupado, toque, ninguém atende. Né? Vai pelo e-mail, aí vai no e-mail. Tem esse receio. A gente às vezes pega cliente nosso e fala assim, pô, Lucas, eu não gosto de falar no telefone, eu gosto do WhatsApp. Eu entendo, eu sei que tem o que você gosta e o que dá certo. O que você gosta é o WhatsApp, o que dá certo hoje pra mim é o telefone. Então vai ter essa dicotomia. Mas, Grazi, para quem está assistindo, está começando na área de vendas e quer galgar um crescimento profissional até chegar em head de uma grande empresa, o que você entende que foram os principais insights e decisões que você tomou para chegar nesse patamar hoje comercial? Legal. Lucas, quando eu comecei era a época da lista amarela, né? Aquela lista telefônica. Da lista telefônica. Cara, a gente... Nossa, a Grazi não entrega tanto. Era lista telefônica, meu, página amarela. E aí eu agendava reunião para todos os executivos da Prosegur, né? Assim, eu amo a Prosegur, foi uma empresa que eu aprendi muito e me ensinou muito. Iniciado na GP. Não, foi na Prosegur. E assim, eu participei de um processo seletivo lá de 3 meses para assistente, para analista comercial. E eu era a única que não tinha curso superior e mesmo assim fiquei. Então eu agendava reunião para todos os executivos Brasil todo. E tinha meta, era 2 reuniões por dia. Então era nas páginas amarelas, lista telefônica e cada um era segmentado. Sem computador na frente, lista e telefone do lado. Lista e telefone do lado. Em uma planilha, né? Em uma planilha, em Excel e tal. E assim, não tinha outra coisa, né, a não ser isso. E eu sempre me dei muito bem nessa parte de ligação, de contato, de apresentação. Eu não tenho vergonha, né, de ligar e falar, e ainda mais atrás do telefone ainda. Ninguém tá me vendo, né? Verdade. Então vai. Só que eu não conhecia do segmento, então eu não tinha nem ideia do que era segurança, não tinha nem ideia do que era uma escala 12x36, do que era um vigilante armado, desarmado, e nada. E aí, quem me ajudou muito mesmo foi o Manuel, assim, Manuel Martinez, falo do nome dele porque ele é um grande amigo e sou muito grata a ele por tudo que ele me ensinou, eu devo muito a ele. E ele chegou para mim e falou, Grazi, você precisa aprender. Então, você vai estudar, você vai com a operação em campo, você vai aprender o que é segurança mesmo operacional, você vai implantar serviços. E aí eu comecei a ter mais saber falar, né, tecnicamente, entender, então eu tinha mais conteúdo para fazer os agendamentos das reuniões. 5 meses, fui promovida para executiva júnior, não tinha carro, não tinha carta de motorista, não sabia dirigir em São Paulo, nada, nem faculdade. Aí disseram assim para mim, vamos pagar a tua faculdade, compra um carro, vai tirar sua carta. E aí foi,
Na primeira vez que eu saí para dirigir em São Paulo, bati o carro. Tava... Que legal, né? E com o livrinho. E aqui na Barra Funda ainda. E com o livrinho do caminho, né? Porque não tinha Waze naquela época. E aí saí assim, tava aqui e atravessando, eu tinha me perdido, eu tava com medo de parar na favela, e aí eu liguei pro pessoal da Prosegur, né? Falei assim pros meninos, Júnior, Fernando, Manuel, falei assim, gente, eu tô perdida, tal, pá, bateram em mim. Passei o sinal vermelho, claro, né? Era um sinal ainda. Eu não consegui. Aí liguei, aí foi o Odenir, o Júnior, foi todo mundo me resgatar, eu não conseguia andar, e aí me levaram pra Prosegur e tal, foi a única vez que eu bati o carro, graças a Deus. E aí começou, saía 3 horas antes para poder chegar no cliente. Só que assim, eu sempre tive uma escola de postura, dedicação, aprendizado, e muito com aquela coisa de o que a sua imagem é o que você é. Então, às vezes a gente por ser mulher, às vezes a gente por ser mais jovem, então eu tinha que aprender mais, saber mais, para que eu pudesse me destacar, né, e evoluir. Então, eu fiquei mais 3 anos na Prosegur, e depois eu tive uma oportunidade para ir para a GP, e aí eu fui convidada, fui para a GP, e lá realmente eu aprendi de fato o que é o mundo da segurança, porque na Prosegur a gente era muito fechado, né, tinha acabado de vir a parte de segurança privada para cá, e lá eu realmente acabei conhecendo, fiquei 5 anos na GP. Então, basicamente, para mim, assim, Lucas, é você se dedicar, estudar, ser uma boa pessoa, ter caráter e ter muita disciplina, né? Eu falo isso para minha equipe hoje. Caráter, a gente não forma. Então, se você tem caráter, você tem, assim, 50%. Meio caminho andado. Meio caminho andado. O restante, a gente forma. A gente treina, a gente ensina, né? E quando eu falo caráter, eu falo assim, em como você vai atender seu cliente, o que você está vendendo para o seu cliente, como que você é na empresa com os seus parceiros, na vida, né? De um modo geral. Sim. Não adianta você ser um puta técnico, um puta vendedor, se você é uma pessoa do mal, se você é uma pessoa que vende errado, se você é uma pessoa que engana o seu cliente, que engana a empresa que você tá. Então, eu acho que isso já... O Grazi, me tira uma curiosidade aqui. A gente vê, às vezes, um empresário contratando o vendedor, e aí ele dá aqueles 3 meses para teste, alguns que são bem bonzinhos, eles não 6, mas a média de mercado ela é 3 meses para ver se o vendedor vai dar certo ou não. Você saiu de uma área de pré-vendas e apostaram em você como vendedora. Quanto tempo que você começou a trazer os primeiros contratos? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Porque, assim, era muita prospecção. Você prospectava a sua própria reunião? Sim, Prosegur não era conhecida, né? Prosegur não era conhecida. Era só transporte de valores, né? Era só transporte de valores. Então era Orsegurp, Proseguro, né? Ninguém conhecia a Prosegur. E nós éramos o preço mais caro do mercado. Então como que você vende? Era Prosegur e a Pires. Prosegur e Pires. Estrela Azul, mais caro. Estrela Azul era mais barato. Mas assim, eram muitas reuniões de relacionamento. Não era uma reunião, era toda semana eu lá ligar pro Davi da Sharing e falar, Davi, pelo amor de Deus, vou tomar um café, me dá oportunidade. E ele me indica um amigo e ele me indicava. E relacionamento. Então, você começar a criar muitos relacionamentos. Na nossa época, nós fazíamos churrasco em cliente e levava outros clientes. A gente fazia almoço e levava outros prospects. Então, era muito relacionamento. Então, relacionamento e você vender a empresa mais cara, que não é conhecida, não é tão rápido. Então, foram 4 meses para eu fazer a minha primeira venda. Legal. Ô, Grazi, você na sua fala, você falou assim, por ser mulher. Aí eu fiquei, assim, por ser mulher, é engraçado nos dias de hoje ouvir um comentário desse. Quando você fez esse comentário, quando você iniciou 20 e tantos anos atrás, nosso segmento, você sabe que é bastante homem, né? Um pouco machista e tal. Sim. E na época, acho que não tinha muito, também mas na época não tinha muita time comercial. O pessoal nem se fala, não tinha mulher mesmo, mas o comercial também não tinha muitas mulheres. Também não. Quando você falou, eu senti um pouco de sofrimento seu. Você sofreu quando você iniciou nessa área? Passou um filme. Então, você sabe que eu sempre tive muita sorte, né? Eu acho que a minha palavra, para mim, é sorte.
É claro que a gente, no meio do processo, a gente tem alguns problemas, sim, né? Mas sempre tinha algo que falavam assim para mim, Grazi, por você ser mulher, você precisa, nesse meio, ser técnica também. Não basta você só ser vendedora. Você também tem que deixar de ser um rostinho bonitinho, novinha, e você tem que falar com propriedade aquilo que você está vendendo. Porque senão, você só vai passar. Você vai passar a tua fase, vai passar e você não vai dar sequência no seu processo profissional. Então foi isso que eu me apeguei. Até que a gente conhece várias pessoas no mercado, várias colegas, que só passaram, né? Não deram continuidade. Né? E hoje estão com mais idades e acabaram até saindo do segmento. Então era mais isso, assim, porque é um mercado extremamente masculino e você tem que impor respeito. Sim. Então, assim, como que você impõe respeito no mercado masculino? Né? Visitando clientes, você tem que ser simpática e você não pode ser grossa. Qual é o meio termo? A linha é muito tênue, né? Muito tênue. Aquelas visitas em grupo lá, tinha 30 homens e 2 mulheres. Exatamente. Então, no início, eu tinha bastante dificuldade de ter esse jogo de cintura, né? Porque eu costumo dizer assim, se alguém te canta, você não pode demonstrar que você está entendendo que você está sendo cantada. Nunca. Porque se você demonstrar que você entendeu, você vai falar sim ou não. Se você falar não, você perdeu o cliente. Se você falar sim, você vai falar sim. Né? Então, esse para mim sempre foi a linha. Eu nunca tô entendendo nada, nem sei. Então, não tô vendo nada, tô entendendo nada. Então, só que para isso eu precisava ter bastante conhecimento. Então eu fui aprender a fazer uma análise de risco, eu fui estudar, eu fiz alguns cursos, né, na ACE sobre segurança, eu fui ser um pouquinho mais técnica para que eu pudesse ter mais conteúdo, né, a não ser deixar de ser só uma vendedora. Que legal, Grazi. E na questão liderança, você entende que a liderança feminina é uma liderança mais difícil de ser emplacada ou não sente mais dificuldade nos dias de hoje? Porque eu tive lideranças femininas que, para mim, assim, funcionaram sempre muito bem. As pessoas nunca confundiram. Eu vi isso funcionar, mas a gente está num mercado diferente do que talvez o meu de tecnologia. Você sentiu dificuldade em implementar a sua liderança? Lucas, hoje não. Na verdade, a minha vaga lá na Gocil, ela foi específica para uma liderança feminina. Que legal. Então, hoje a Gocil ela tem bastante essa parte de inclusão feminina. Então, assim, lá, não. Na verdade, lá em específico, a maior parte da liderança são mulheres. Então, hoje, eu sou super à vontade. Eu tenho, inclusive, no meu time de gerentes de contas, pessoas, homens bem mais velhos do que eu, super sêniors. O Assis é um deles, né? Começou comigo na Prosegur. Quando eu comecei na Prosegur, ele era supervisor operacional, ele que me levava para conhecer os postos, e hoje ele está na minha equipe. Então, eu, assim, fui super bem recebida. Que legal, Grazi. Eu vou puxar minha pergunta de marketing, Grazi. Minha curiosidade é entender um pouquinho do marketing da Gocil. Eu não ia perder essa oportunidade. Quando a gente vê essa mudança do mercado, você falou 20 anos atrás, era muito relacionamento, o vendedor cuidava de todo o processo e ao longo do tempo, digital entrou muito forte, as áreas, marketing foi ganhando mais espaço dentro das empresas, saiu do RH de ficar fazendo endomarketing, o dia do índio, a festinha junina e entrou num papel de geração de demanda. Como que é essa estrutura hoje? O que você tem visto que tem dado certo hoje no nosso mercado? Hoje o nosso marketing, ele tem tudo, né? Ele tem a parte do endomarketing, Legal. assessoria de imprensa e todo auxílio para o departamento comercial, desde uma elaboração de uma proposta técnica mais específica, de uma apresentação específica para clientes específicos. Eles são nosso suporte dia a dia, sentam do nosso lado. A gente tem uma estrutura bem interessante de marketing, inclusive. Ele fica no guarda-chuva de vendas. Ele fica, é uma head apartada, é uma outra gestão, legal. Né? Só que nós estamos lado a lado. Entendi. Então, ela nos complementa, ela me complementa com os novos leads, geração de novos leads e com a marca da empresa. Então, ela também tem esse compromisso do resultado de novos negócios e de manter a marca e os negócios da empresa junto comigo. Então, é uma parceria bem legal. E hoje o marketing, a gente continua no relacionamento, eu acho que isso não vai acabar. Não vai acabar nunca. E
cada vez mais eu acho que isso vem sendo o diferencial de toda a venda, né? Para que a gente consiga vender com margens maiores, vender diferenciado. Então, esse relacionamento ele precisa existir. Mas o marketing, ele é a marca, a imagem da empresa, é para todo mundo saber onde nós estamos, quem é a Gocil, o que a Gocil faz, onde a gente está e tudo mais. Temos apostado bastante no digital, né, que vem dando bastante resultado para a gente. Legal. Principalmente, assim, Gocil está no Brasil inteiro, né? Então, lá no Maranhão, por exemplo, como que eu vou atingir os meus clientes do Maranhão? Então, o digital ele tem funcionado bastante para a gente, assim, nessa parte regional. Que legal. Bom, legal entre aspas, né? Porque tá gastando minha verba lá do Google, lá quando eu fico lá vendo se eu tô em primeiro lugar, tá lá sempre a Gocil lá acompanhando a gente. Mas que legal, agora, só desculpa te cortar, mano, porque existiu pra mim essa sempre premissa, às vezes eu vou vender pra MBIT pra uma empresa grande, fala assim, Lucas, o Google não funciona, só gera pequenos contratos, tal. Depende muito do que é o pequeno, não vai gerar uma Ambev pelo Google. Mas um contrato de 2 postos, 3 postos 24 horas, um contrato de 100 mil, para nós aqui, por exemplo, aparece muito para nós aqui. Muito numa proporção, 20% do que gera tudo Mas, de demanda. Lucas, entrou um contrato para mim pelo Google esses dias de 900 mil mês, 900k mês, que nós vendemos. Exatamente. Então tem de tudo tá também. Vendo, Bando? Tá vendo como funciona? Eu prefiro que você fique longe do Google. Isso aí bem... Menos um concorrente lá, para atrapalhar eu e a Grazi. Eu também acho. Mas, sabe, ainda nessa parte de marketing, o que eu gosto muito e que para mim dá muito resultado, o marketing é importante, Google, para mostrar a marca e para divulgar a marca e para que todos tenham acesso à marca, né? Mas falando assim de um relacionamento mais pessoal, tem uma empresa que eu trabalhei que nós fazíamos queijo e vinho todo mês. Você trabalhou com a gente lá, inclusive. Nós contratamos vocês lá. No WA? Exatamente. Na Impacto. Ah, tá, perfeito. Assim, todo mês nós fazíamos queijo e vinho. Lá nós convidávamos 20 diretores, empresários, mesclávamos às vezes com cliente, prospect. 20 clientes e uma vez ao mês. Dava um puta resultado. Sim, era um relacionamento próximo, um conversava com o outro, começou a se tornar algo de negócio entre eles. Então, eles iam lá para fazer negócios entre eles. Virou a confraria, né? Exatamente. A gente começou a agregar valor a essas reuniões. E acho que isso é um diferencial muito grande. Legal. Eu vejo muito essa estratégia, Grazi, e eu entendo que, assim, ela funciona, eu acho que ela funciona até no curto prazo, tá? Mas eu vejo muitas pessoas errando nessa estratégia de fazer essa reunião para chegar lá para vender. Que você tá falando ali que a confraria... Não podemos nem falar da empresa exatamente. Ali o objetivo não é esse. Aí a pessoa consegue, porque é muito difícil você conseguir reunir. Então já é um baita esforço conseguir reunir. Se eu pego essa reunião, aí eu abro lá meu... Pessoal, agora acabou o relacionamento, vamos abrir meu PowerPoint, o que eu vou falar? Acabou a estratégia, né? Acabou a estratégia. Na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer com que esse momento seja interessante para quem vai. Que nem algo que eu tenho desenhado um pouquinho é assim, vou trazer ali alguns gestores de segurança. Quem que eu posso levar para fazer uma palestra para eles que vá fazer com que eles larguem tudo que eles estejam fazendo para ir lá? Porque tem que agregar valor, né? Agregar valor. Porque assim, o produto, a empresa que ele já conhece, o produto conhece. Na verdade, você está consolidando tudo aquele conjunto. Né? Exatamente, sem ser aquela coisa chata. Olha, agora eu vou abrir aqui a apresentação e vou falar da Gocil. Não, ou da empresa, né? Assim como a gente faz encontro com síndicos. Em nenhum momento desse eu tenho que falar da minha empresa. Eu preciso levar valor. O que eu vou falar hoje para um encontro de síndicos que eu vou agregar no dia a dia da gestão dele num condomínio? Que vai fazer a diferença no dia a dia dele. E ele começa a vincular, né, Grazi? Ele começa a vincular de forma imperceptível de, poxa, a empresa que está me proporcionando isso, me proporciona um momento legal, onde eu consigo me conectar com pessoas interessantes, tem um momento agradável. Se ela tem essa preocupação comigo, sem nem eu ser cliente, entendo que quando eu ser cliente, também eu vou ter uma experiência ainda melhor que isso, né? Você se torna uma pessoa de confiança. Eu fiz um evento similar, onde a gente foi falar sobre paradigmas na área de segurança eletrônica. Uau. O pessoal falou assim, o que é inteligência artificial, o que é um gerador de névoa, o que é monitoramento remoto através de gravação em nuvem. Ou seja, não foi vender, na verdade, o produto, mas o mercado tem muitos consultores no mercado hoje, Lucas, que fala um monte de bobagem, dizer assim,
E aí o integrador depois sofre para ou não integrar, ou para você, pô, mas o cara falou que faz isso. Sim. Não faz bem isso. Então a gente foi quebrar paradigmas do setor de tecnologia. Então, assim, o que efetivamente hoje está disponível no mercado, o que está disponível nas feiras internacionais, o que faz, o que é vantagem de um, vantagem de outra. Ou seja, a gente vai falar sobre tecnologia, mas sem falar de, compra A minha de mim empresa aqui, é tal. essa. A gente vai falar sobre tecnologia, só isso. Foi É. bem legal isso aí. Eu acho que isso faz uma diferença, sabia? Sim, eu acho que dá você começa a criar um vínculo diferente com o cliente, né? Que nem teve os atentados às escolas. Como que a gente ia abordar esses clientes num momento tão delicado? Eu não... Olha, sou aqui da Gocil, eu vou te vender segurança, porque senão você vai ser invadido e tal, tudo mais. Não, calma. Como que eu vou agregar ele? Então, nós fizemos todo um material falando sobre sugestões, dicas de segurança, e fomos enviando para os nossos clientes, e para os nossos próximos, para os nossos amigos. Mas, assim, não dizendo, olha, você precisa ter uma segurança, você precisa fazer isso, isso, aquilo. Não. Nesse momento, dicas de segurança, né? Porque, às vezes, a segurança, ela só é processos. Você nem necessariamente precisa contratar pessoas, né? Você só precisa mudar o seu processo. Então, acho que isso foi bem legal. Deu um resultado muito legal pra gente. Ô, Grazi, você puxou um assunto de prospecção ativa, que foi onde você começou. Minha curiosidade, trabalhei muito tempo com prospecção ativa, já prestei serviço para você, Grazi. Como que tem funcionado hoje prospecção ativa para você? Vocês implementam dentro da Gocil? Tem dado resultado? Isso tem uma área específica? Como que fica isso lá dentro? Lucas, hoje todos os nossos gerentes de contas fazem prospecção ativa. Caramba. Todos, 100%, inclusive eu. É claro que mudou um pouquinho da minha época lá de lista telefônica, né? Então hoje a gente aborda muito pelo LinkedIn. Legal. Né? E aí começamos a criar um relacionamento pelo LinkedIn com esse prospect. A gente faz uma curtida, ali a gente comenta um post dele, e tudo tem um tempo, né? Então você vai criando esse relacionamento com ele por um tempo, depois desse tempo você manda uma mensagem, e aí você depois manda um e-mail. Vai esquentando esse lead. E vai esquentando esse lead, vai criando um relacionamento, até que você consiga fazer um agendamento de uma reunião, de um café, e aí falar propriamente da empresa que você está trabalhando. Mudou um pouquinho, mas hoje, por exemplo, todos nós fazemos prospecção. Eu diariamente faço prospecções, pelo menos de 1 a 2 horas por dia. Todos os dias, Grazi? Todos os dias. Caramba. Ô, Grazi, no passado, eu não vou aqui, no passado distante, né? Hoje o mercado muito dividia o time comercial por verticais, né? Ou por verticais, segmentação, ou por região. Sim. Nesse pouco desse foco, né? Aí eu queria que você colocasse mais para quem está empreendendo, para quem está, não talvez com uma Gocil que já tem as verticais muito bem consolidadas em alguns segmentos, né? Que fica muito mais fácil prospectar, porque você já tem autoridade, você já tem cases, né? Você tem uma série de provas sociais e você consegue ter uma vantagem competitiva em relação a alguns outros segmentos, outros competidores. Mas para quem está começando agora e quem está no pequeno e médio, você acha vantajoso ainda separar o time por segmentos, por regiões? Qual dica que você daria para esses... Marcelo, não sei se é a mesma coisa que você pensa, mas eu não sou a favor de segmentar e regionalizar, principalmente quando a empresa é menor e tem um time pequeno. Quando você faz isso, você tira a oportunidade daquele comercial de estar vendendo em algum lugar. Então, você priva, você faz uma reserva de mercado, às vezes para algum, e você priva o outro de vender. Então, eu acho que a empresa, quando ela... na verdade, eu sou muito a favor dos 50 mais ainda, né? Lá antigos, né? Então vamos fazer aí Pega aquela revista da Exame, uma estratégia. Exatamente, as 500 mais. Vamos fazer uma estratégia comercial aonde você quer vender. Me coloca aqui, 50 mais. Desses 50 mais, os 10 mais. Vamos fazer um trabalho em cima desses clientes, né? Claro que dentro desses 50 clientes, você precisa saber o que esse cliente vai poder te trazer. Quais são os serviços que você vai poder vender ali e fazer um trabalho, uma inteligência em cima dele. Quem é a atual prestadora? Quanto tempo está lá? Quando é que ela vai renovar o contrato? Não basta você colocar só 50 nomes e aquela empresa X vai renovar daqui 5 anos. Exatamente. Né? Não faz sentido.
Então, eu ainda sou a favor desse trabalho. Isso, inclusive, hoje no nosso time, que é grande, com marca consolidada e tudo mais, eu também trabalho dessa forma, para que todos tenham um direcionamento. Porque senão também sai todo mundo atirando para todo lado. É o cliente target que a gente coloca, né? É aquele Cliente cara que a gente falava antigamente, põe aqueles clientes que põe na geladeira, e um dia você vai abrir a geladeira, você vê aqueles clientes, você, opa, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Isso, Tem exatamente. que mentalizar aquele cliente todo dia, E o que você vai fazer para vender para ele? Na nossa época, que as secretárias não deixavam a gente chegar de jeito nenhum, o quanto fazia até envelope com Mala direta. chocolate dentro, eu já mandei de passar. E, assim, uma das minhas meninas, recentemente, ela porque queria chegar em alguns clientes que ela não conseguia. O que ela fez? Ela fez um bilhetinho, assim, colocou um bombom, colocou dentro de um envelope, endereçou, chegou pro vigilante e falou assim, isso aqui é perecível, eu preciso que chegue no cliente, senão vai estragar, o cliente já tá esperando. E ela fez isso e deu um puta resultado. Ela conseguiu falar com uma galera. Assim, o pessoal achou tão engraçado e tão diferente, que não tem mais isso hoje, e o pessoal retornou para ela. Um deles, inclusive, a gente tá quase em final de fechamento de negócio. Olha agora. que engraçado, eu recebi ontem uma caixa, uma caixa veio um plástico, como no Mercado Livre. Mano, não comprei nada, eu sempre recebo as coisas na minha casa, não compro nada pra empresa, no endereço da empresa. Não, mas tava meu nome lá. Assim, caramba, que é isso? É bomba. Né? Uma caixa assim bonita, né? Aí eu tirei a caixa assim, era uma caixa, tá escrito assim, pra cada caixa entregue é uma árvore plantada. Aí escrito Salesforce. Aí eu abri a caixa, veio um convite para participar de um evento, veio 2 xícaras pequenininhas assim, e dois potezinhos com sementes lá, com sementes para comer, bonitinho. E legal lá, com o cartãozinho da executiva da Salesforce, fazendo convite pro evento. Eu falei assim, caramba. E você não vou, mas primeiro vou agradecer, né? Achei que você já falou, já tava tirando o Pipe Drive e botando Salesforce lá. Não, mas eu achei, é uma coisa que eu não recebia. Eu também tenho Pipe Drive. Há muitos anos eu não recebia isso. E realmente surpreendeu, porque... E aí a caixa era do Amigos do Bem. Mas olha que coisa fantástica. Recebi ontem e decorei a frase, né? Para cada caixa entregue, uma árvore plantada. E um cartão de visita e o cartãozinho convidando para um evento do Salesforce. E ainda colocaram Amigos do Bem, que é do projeto da Alcione, que é maravilhoso, né? Eu achei sensacional. E enquanto todo mundo hoje está correndo atrás de tecnologia para ficar disparando 1 milhão de e-mails automáticos, sem personalização nenhuma, o diferencial, ou talvez mas o pensar diferente é o que dá resultado. Ainda mais no mercado como o de vocês, que tem um monte de concorrente, e o tomador é blindado, se fizer mais do mesmo... Aquela caixa lá que você botou o espelho? Na WA, no comecinho, a Valkyria, isso. E foi ideia dela. Ideia dela junto com o pessoal da ASA na época. Eles ligavam pro comprador, perguntava quem que era ali o tomador, pegava o nome, falava assim, não quero agenda reunião nenhuma, só quero o endereço e o nome dele. Pegava as informações, mandava uma mala direto, e tinha alguns brindes dentro, e tinha aqui, esse daqui é o nosso cliente especial, era alguma coisa assim. E aí, quando o cliente abria, a tampa dela era espelhada. Era espelho. E aí aparecia ele. Ah, que massa. E aí depois eles ligavam, perguntando só se recebeu tudo, mas marcava tanto o cliente que ele mesmo, se a gente não oferecesse, ele pedia reunião, porque ele entendeu que era uma empresa que conseguiu trazer uma experiência diferente para ele, né? Eu acho assim, acho que cada vez mais a gente vem sendo desafiado a ter novas ideias e novas maneiras. Ninguém mais tem tempo de ficar tomando café por horas com a gente. O fato das pessoas poderem trabalhar também home office dificultou tudo mais. Muito virtual, 15 minutos, reunião atrás de reuniões. Então, a gente vem sendo, assim, desafiado cada dia mais a ter um novo momento com o prospect, com o cliente, em como prospectar de uma forma diferente. Mas a prospecção, ela tem que ser ativa. Porque, assim, nosso segmento, não sei quanto que tá a sua taxa de conversão. A minha... Revele, Grazinha. Tá ali em 7%, 8%. A média do mercado é de 7 a 9, aí o que estoura um pouquinho, aí é uma coisa pontual, né? Sim. É que a gente tem que tirar os grandes fechamentos, a gente acaba...
Eu acabo sempre tirando. Tá. Porque senão ele foge um pouco da estatística, né? Aham. Mas, porque se for uma coisa muito fora da curva, por exemplo, fechei um contrato de 7 milhões. É fora da curva. Se Sim. você botar na estatística, você quebrou. História, né? Não, História. Não, e também, quanto mais lead você gera, tendenciosamente sua taxa de conversão vai ser um pouco menor em relação ao volume de leads e conversão, mas você vai ganhar no volume, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, assim, por mais que nós tenhamos a nossa prospecção direcionada, os 50 a mais, né, o cliente-alvo, a gente tem lá um trabalho de prospecção diária. Porque quanto mais prospects, 100 prospects, 10 visitas. 10 produção, visitas, uma proposta, né? Fala E assim por que diante. a área comercial é matemática pura, né? É produção. Exatamente. E a aceitação do time porque eu, particularmente, a maioria dos vendedores que eu conheci odeiam fazer prospecção. CRM, então, não se fala. CRM é o E inimigo. odeio mesmo, odeio. Imagino que você chegou lá, pessoal, minha metodologia de trabalho é essa, eu acredito que tem que prospectar para vender lá na ponta, aceitação tranquila, o time comprou essa ideia, ou você teve que você prospectar e falar assim, eu tô prospectando? Lucas, na verdade, nós tínhamos um CEO recente que saiu, e ele fazia chamada oral toda sexta-feira. Ele colocava todo o time comercial na sala, um por um, Já gostei disso, já. e dizia assim, eram 5 mais por semana que nós tínhamos que desenvolver cada um. O que você desenvolveu essa semana? 5 mais, apresente. E tinha que falar para ele com quem falou, telefone, os próximos passos, todas as ações. E toda sexta-feira, virou uma tortura para a equipe. De fato, virou uma tortura. Porque os mais, por exemplo, uma coisa é colocar 5 clientes, uma coisa é os mais, né? Os 5 mais. Exatamente, é os 5 mais. E aí virou uma tortura. A equipe falava, Grazi, É o pesadelo da sexta-feira. Pesadelo da sexta-feira. Só que a gente conhece muita gente no mercado, né? Então eu ia ajudando eles. Olha, toma esse aqui, liga lá, toma esse aqui, liga lá, fala, né? E aí fui ajudando, e hoje acabou se tornando uma rotina. Depois de muito tempo. E o pessoal... Mas tem alguns que não gostam ainda, a gente precisa dar uma pressionadinha. Mas não sei se é o melhor formato de uma melhor estratégia. Assim, eu acho que mesclar acho que é importante, mas focar essa, igual você falou, a tortura, isso é horrível. É horrível. É horrível. Mas eu tô dizendo assim. Tem gente que joga a toalha. Bastante gente teve. Eu acho que assim, talvez seja o como, mas essa parte de amostragem, talvez a questão é de estar em grupo ou no individual. Sim. Mas essa parte de amostragem, eu com meu time aqui, toda semana eu vou ver pelo menos uma reunião, eu vou assistir. Mas não é porque eu tô cobrando, é porque eu quero chegar aqui na reunião e ter embasamento pra falar assim, olha, fulano, você tá errando nessa parte, isso aqui você consegue melhorar. É porque como gestor, o nosso papel é fazer o nosso time performar o máximo possível. Um formato, acho que a prospecção também é uma conquista de relacionamento. Não dá pra trazer 5 nomes por obrigação, sabe? Então essa tortura, de certa forma, é prejudicial. Em algum momento agora, de certa forma, agora virou benéfico, né? Mas é porque assim, na época se tornou uma tortura, assim, às sextas-feiras o pessoal ficava desesperado, né? A gente não tem, eu não consegui, não fiz. E acabava passando alguns leads para eles, e eles faziam para poder ter ali os 5 mais na semana. Mas normalmente o comercial não gosta de fazer prospecção de fato. Só que lá na Gocil hoje, a gente tem, falando de Gocil, né? Nós temos hoje os receptivos que chegam para nós, mas a nossa meta é muito alta. Então, precisa prospectar muito. E eles são responsáveis por um segmento, cada um. Então, eles têm que desenvolver aquele segmento deles. Então, como que eles vão desenvolver o segmento? Fazendo prospecção. Não tem outra maneira, né? E como que eles vão chegar até os leads e participar das concorrências? Fazendo prospecção. Então, isso se tornou, hoje, não cobro mais dessa maneira, como era cobrado, é uma coisa mais leve, mas eles vêm fazendo isso constantemente. Chega a cobrar por volume, Grazi? Não tem. Assim, eu trabalho muito na parte de entrega. Tá. A tua meta é essa. Se a sua vida tá ok, seu CRM está ok. Quero saber o que é a sua concepção, Grazi, de um CRM ok. É tudo preenchido? Se o valor do Vale Transporte na proposta comercial está ok, então tá tudo certo, você pode trabalhar home office. Cara, porque é muito difícil você conseguir com que o comercial tenha um CRM 100% atualizado. Muito. Sempre falta alguma coisa. Eu tava na outra empresa que eu estava, na GR, a gente tava no Brasil, não o Brasil inteiro, acho que 11 estados, mas apresentava bem
Sudeste e Norte e Nordeste, né? E engraçado, a gente chegava assim, eu chegava o pessoal assim, vamos falar de agenda, né? Pra contribuir um pouco. Eu às vezes distribuía até, inclusive, pro Frank, vamos participar de algumas coisas importantes, de um funil e tal, né? Porque em algum momento a gente tem que estar próximo de um shortlist. Sim. Então, falou assim, como é que tá a sua agenda da semana que vem? O pessoal aí compartilhava a agenda, né? Aí o cara não conseguia colocar a semana. Eu falei, e a agenda de 15 dias? Eu olhava assim, dava desespero, cara. Nada. O cara não conseguia colocar a agenda da semana seguinte. Assim, mas quantas vezes você tem semana que vem de negociação, de prospecção, de qualquer outra coisa, né? Se um relacionamento. O cara, 2. Meu, mas semana que vem você. Não, aí eu vejo na segunda. Não, meu. Você, Perdeu o cara, timing. olha, eu vou te falar, meu. O cara não consegue preencher uma agenda da semana seguinte. Mas é porque não Imagina prospecta. daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Mas sem prospecção, por exemplo, às vezes você tá numa empresa, por exemplo, você falou uma empresa muito grande. Ok, tem muito lead receptivo, só que você também tem um time comercial muito grande. E você pega em regiões, lá na Goiás, na Bahia, o nome não é tão forte quanto, por exemplo, aqui em São Paulo. Se você não fizer a prospecção ativa... Mas a gente relevava também. Isso é importante do gestor, Lucas, assim, entender qual o tamanho do seu nome e a oportunidade por região. Não adianta você querer generalizar São Paulo, que está consolidado, lá com o Maranhão, lá que o pessoal mal conhece. Exatamente. Então, você não pode ser injusto. As metas são diferentes. As metas são diferentes. Tudo é diferente. Então, mas aí numa região que você tem uma marca não tão forte, você tem que fazer mais prospecção ativa. Aí você vai ter que ter um vendedor mais hunter, talvez, do que um vendedor farmer, senão se ele ficar esperando tocar o telefone, não vai tocar. Né? E aí isso é uma dificuldade, você ter um vendedor. É difícil achar um hunter, né? E isso quando a gente provoca, a gente junto com a área operacional, né? Fazer campanhas com a área de operações de prospecção. Não prospecção, uma indicação. Indicação. Como é difícil isso também, né, Graça? Hoje nós mesmo temos... você remunerando, premiando, você ainda não tem a reciprocidade aceitável em relação ao prêmio que você paga. Hoje eu tenho, assim, lá a gente fez essa campanha com o pessoal da operação e foi bem receptiva e o pessoal tem ajudado bastante a gente. Assim, indicam muito, eles indicam bastante. Eles recebem uma bonificação por essa indicação, né? E acho que é um dos melhores coisas que foram feitas. É um baita canal, conversão alta. Sim. E quando você pega a grande capital, acho que o supervisor, talvez, e o coordenador não tem tanto engajamento. Você vai para a filial, é praticamente uma outra empresa. O cara da filial, ele tá tão engajado com o cara do comercial, porque quando você fala da matriz, tá todo mundo aqui, né? Gigante. Quando você vai na filial, muitas vezes só tem um supervisor, ou um coordenador, um comercial, e o pessoal do equipamento de seleção. Exatamente. Então eles são tão unidos para as coisas que deem certo, que você parece que é outra empresa. Porque o cara ajuda a implantar, ajuda a vender, ajuda a fazer tudo. Aí quando você vê uma capital, você vê que não é a mesma coisa. Imagina o potencial de uma capital se fosse engajado igual a filial, né? É super... É diferente essa relação filial. Mas como faz diferença o time, Marcelo? Antes de eu entrar na Gucil, nós tínhamos um comercial na região de Campinas, eu acho que ele ficou 2 anos lá e não tivemos venda. Não tivemos êxito, ele não se dava bem com o gestor de operações da regional, não deu certo. E aí acabei substituindo ele e contratei uma gerente de contas lá. Maravilhosa. Ela não é técnica, ela está aprendendo a ser técnica, mas ela é de relacionamento. E interior é relacionamento puro. Cara, assim, nós já vendemos na filial na regional de Campinas o dobro do que foi vendido nos últimos 3 anos. Assim, em 8 meses que ela está na regional. E ela anda de mãos dadas com a operação. Legal. Assim, todas as visitas, e leva, e pede indicação, e pede ajuda. Mas ela é aquela pessoa de relacionamento, ela vai tomar café com todo mundo. Ontem era 10 horas da noite, ela estava num condomínio lá em Campinas com todos, e faz café da manhã em implantação, e tira foto com os vigilantes. Respira relacionamento. Respira relacionamento. Respira relacionamento. Ô Grazi, puxando esse assunto, hoje eu acho que assim, um baita desafio é você fazer a gestão de um time ainda Brasil, porque tendo que cada estado tem a sua peculiaridade. Como é que você faz para lidar com cada característica de cada estado?
traz só vendedor já dentro de cada estado? Consegue, às vezes, importar ou exportar um vendedor da região? Como é que você faz para conseguir entender como é que funciona em cada estado? Hoje eu divido essa gestão com um par, eu tenho um par. Então, hoje eu trabalho RR1, que nós chamamos na Gocil, que é todo São Paulo e todo o interior de São Paulo e corporativo. E eu tenho um par que ele faz toda a gestão, o resto do mundo, que eu falo para ele, né? Que ele é o resto do mundo. Hoje ele contrata regionalmente, então ele tem um gerente de contas regional, porque você tem que ter pessoas regionais. Sim. Você não consegue contratar uma pessoa daqui de São Paulo para mandar trabalhar, né? A não ser que seja um cargo de liderança, um cargo maior, mas um cargo de comercial direto tem que ser regional. E a gestão dele é muito participativa e presente. Então ele visita, ele viaja, toda semana ele está numa regional, ele fica lá a semana toda, ele faz o acompanhamento, ele faz acompanhamento de reuniões, é aquela gestão presencial 100%. Legal. Por mais que ele tenha vários estados, eu costumo dizer, né, que ele passa mais tempo de malinha na mão, né, do que na casa dele. Mas tem que ser uma gestão presencial, né? E aí tem toda a parte, porque lá fora de São Paulo a gente já tem bastante clientes, né, consolidados. Então aquele trabalho de mapeamento ao redor, de prospecção ao redor daquele cliente. Lá também a gente também está investindo bastante em eventos presenciais, diferente de São Paulo, porque lá o custo para eventos presenciais é mais barato. Legal. Né? Então a gente consegue trabalhar bastante isso. Então dá bem certo. Show. Ô, Grazi, eu conheço bem o pessoal da Souza Lima, são grandes amigos, Sim. né? E hoje eles têm quase 100 vendedores. E hoje Cara, o Kaká ele conseguiu montar no formato, lógico, dentro do portfólio dele, um processo de trainee, de júnior, de sênior e gerente de grandes contas. Ele tem praticamente 4 funções na área comercial, ele divide no Brasil inteiro. Como é que você vê esse modelo? Você pratica esse modelo de ter vamos dizer, não um trainee ou 4 posições, mas uma ou duas, tipo um júnior, um sênior, um pleno, ou um cara global de contas. Hoje você tem esse modelo na Gocil? Marcelo, aqui, por exemplo, hoje eu tenho uma regional em Campinas, que ela atua todo ali interior de Campinas, São José dos Campos, até Ribeirão, e eu tenho uma outra regional em Bauru, né, que ela atende toda a região de Bauru até Três Lagoas, né, então, e tem uma Mara também que atua aqui na região de Botucatu, de Itu, Sorocaba, e esses são regionais mesmo. Todo o meu corporativo está em São Paulo. Então, os contratos corporativos, mesmo que seja a nível Brasil, eu tenho gerentes de contas corporativos. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha com condomínios residenciais, dedicado, e tenho uma pessoa small, que são pequenas contas. São aquelas propostas até 40, 50 mil reais. Mas não tem classificação de Júnior, pleno, júnior pleno para transição de carreira, essas coisas. O small, ele é júnior. Ele é júnior. Ele é júnior, né? As regionais, elas não são júniores, mas elas têm metas diferentes, metas menores, porque elas são regionais e lá a venda é diferente daqui de São Paulo. E sim, o meu corporativo, aí eles são sêniores e aí eles têm um salário diferenciado e aí a meta deles também é diferenciada. Então a gente, mas hoje eu não tenho essa diferença. Então eu só tenho o small, que é júnior, e depois eu tenho todos os corporativos. E qualificar? É fácil contratar hoje? Não. Hoje a maioria dos gestores, colegas, né, de falar com grandes amigos, hoje a maior carência de todos os gestores do nosso segmento é contratar time de vendas, né? Os vendedores, o gerente de conta executivo e assim por diante. Você acha que realmente está difícil? Por que o setor, o pessoal não tem investido na carreira? Hoje o pessoal também não quer formar. O que está faltando? O pessoal meio que estacionou, né? A gente da antiga, a gente estudou pra cacete, Sim, né? sim. E hoje parece que o pessoal não tá muito afim, né? Não sei, qual a sua percepção? Marcelo, assim, eu sinto um pouco dos dois lados. Eu vejo o lado do comercial, né, do gerente de contas, que eles se sentem às vezes um pouco abandonados pelas empresas. Então, tipo, a gente tem que vender a qualquer custo, mas a empresa também não me dá aqui um suporte, né, não me dá um treinamento, um investimento, né? Então, eu tenho essa parte aqui. E tem a outra parte da empresa, porque comercial é comercial, né?
Cara, como é difícil. Eu já fui comercial, já fui vendedora, né? Então, mas assim, só que eu tive professores bem duros comigo na época, né? O Camargo foi meu diretor por 8 anos. Então era o pede pra sair todo dia, né? Pede pra sair, pede pra sair. Eu brinco que tinha um tanque tático na sala dele, né? E ele colocava a gente no tanque tático todos os dias. Eu falava pra ele, Camargo, eu não sei quando você tá feliz, porque ele tá sempre com a cara sempre séria, porque às vezes ele tá dando risada, a cara séria. Eu entrava na sala dele, assim, chorando. Mas por que você tá batendo em mim de novo? Da bronca que ele dava. Aí ele, não, Grazi, porque eu sei que você é capaz. Quando eu parar de bater, se preocupa. Eu falava, caramba, né? E assim, o comercial hoje em dia, ele não tem, eu não percebo, alguns, pela minha equipe é maravilhosa, assim, eu tenho pessoas lá incríveis. E eu tive que aprender a lidar com cada um e tive que aprender a entender a característica e particularidade de cada um. Então, eu tenho uma que é extremamente técnica e comercial. E vai, faz, eu posso dar qualquer coisa na mão dela que ela vai e faz, atropela e vende. Dispara em vendas. Eu tenho um outro que eu coloco para atender segurança pessoal, clientes internacionais, escritório de advocacia, que ele já é mais assim, tal, novinho, jovenzinho, mas e tal. Então, cada um tem o Assis, que é super sênior, técnico, mas ele não é muito de relacionamento. É sim, pô. Ele vai escutar esse podcast. Assis não briga comigo. Ele vai ficar chateado. Mas ele fala, a gente brinca que a gente se completa, que eu sou relacionamento e ele é técnico, né? Então a gente tá sempre se completando. E eu, pro relacionamento, eu acabo entrando muito com ele no relacionamento. E aí, eu acho que essa é a diferença, assim, na gestão, a gente tem que identificar a característica de cada um, a particularidade, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, e isso em tudo. Forma de se vestir, forma de se apresentar, jeito de falar, indicações de livros, indicações de cursos para fazer, acompanhar em reuniões, acompanhar em visitas. Você precisa desenvolver as pessoas. E respondendo, tá difícil para contratar gente assim, formada, tá difícil. Eu contratei agora o John, que é Small. Ele foi meu menor aprendiz na Impacto. Aí depois ele passou como meu analista. Aí ele foi para a Única, que virou GPS, como analista de precificação. Só que o menino é bom pra caramba, ele é super jovenzinho, ele fala bem, ele conhece. Falei, John, vem aqui ser meu Small e tal. E tô formando ele. Foi que você postou uma foto no LinkedIn, não foi? Foi ele mesmo. É um menino super do bem e super assim, comprometido e que precisa trabalhar e que quer crescer. Então, eu acho que falta a gente formar um pouquinho mais, sim, as pessoas. Porque comercial, eu abri vaga esses dias, nossa, foi difícil. Você já conseguiu contratar o seu já, Bando? Que graças desde o primeiro episódio ele ainda não tá com a vaga aberta. Não, eu fechei uma, agora eu vou abrir uma outra. Estou esperando a questão de a parte orçamentária. Mas eu tô com só 2 pessoas hoje. 2? Eram 3. Só que a terceira, porque assim, eu tô é um pouco estratégico também. Como eu estou estudando a parte de marketing da empresa, contratei agora a WA para fazer toda a parte de SDR. Então não adianta eu já ter 2 pessoas para 2 vendedores. Então eu quero estruturar um pouco do meu mail, um pouquinho todo o meu do portfólio também. Sim. Estou preparando a parte operacional, também tem a questão de entrega. Existe um trabalho, muitas vezes a pessoa pensa assim, é só vender. Mas não é só vender, você tem que alinhar algumas coisas com a companhia, a questão de entrega. Sim. Principalmente na parte de facilities, que a gente está agora buscando uma série de desenvolvimento, a parte de limpeza especificamente, né? Porque acho que a parte de segurança está bastante consolidada em termos de entrega, mas outras partes ainda tem que melhorar bastante. E eu vejo muita oportunidade. Então, assim, hoje eu tenho um movimento a olhar um pouquinho mais de cima, sabe? Não adianta também começar a ofertar se eu não conseguir entregar de uma forma técnica a parte de limpeza. E limpeza é muito mais difícil que segurança, quer saber? Muito mais difícil, é muito técnico. Você sabe muito bem disso, principalmente em limpeza hospitalar, essas coisas que eu já faço hoje em 2 clientes. Mas a gente aprendeu meio que na porrada, só que assim, hoje a gente tá
trazendo vários fabricantes, vários fornecedores, falando de produtividade, falando de plano de frequência, sabe? De tecnologia, de uma série de outras coisas que a empresa não tinha muita essa cultura. Então tem certas coisas que, quando a gente olha a empresa para você crescer de uma forma não sustentável, mas de uma forma Estruturada, de né? que eu quero agregar valor, eu não posso agregar valor só ao time comercial. Eu tenho que agregar para o time de planejamento, para o time de suprimentos, porque suprimento tem tudo a ver, suprimento e logística, área Como que eu vou operacional. atender? Porque minha área operacional, Lucas, ele atende tanto a área de segurança como a área de facilities. Eu tenho hoje o luxo de ter uma gerência só de facilities, uma gerência só de segurança. E como que E, você faz isso, por então, é exemplo? um Você vai baita treinar desafio. seu supervisor É para. um baita desafio. Hoje tem uma supervisora dedicada para limpeza que cuida dos hospitais, mas ela não consegue atender todos os outros clientes. Então, assim, ela também está sendo uma multiplicadora de conhecimento para os outros supervisores. Então, assim, supervisor, cara, é um puta desafio, cara. Pra você falar de limpeza para ele não gosta de limpeza. Não gosta. Não gosta e. Cara, é muito difícil, mas É. o que a gente tem colocado hoje para eles, assim, você tem que ser um multigestor. Ou você é um multigestor, ou você está fora do É. mercado, não é fora da Mega Vig, mas está fora do mercado, porque hoje as empresas precisam ter pessoas mais polivalentes, né? Sim. Então Imagina lá no Maranhão, como é que eu vou ter dois Dois supervisores, supervisores? aí vai ter um coordenador de limpeza, um coordenador de segurança, E você não vai ser competitivo, né? né? Então as empresas são menores, um pouco menores, elas têm que começar a pensar em ter vários gestores, inclusive de gerentes operacionais que tenham um pensamento de multisserviço. Não adianta ter um cara super fera em segurança, aí vai tratar um problema de piso lá de putz, caiu a casa. Mas é que nem eu adoro proteção executiva, né? É assim, meu primeiro cliente. Itaú. Não, não foi. O meu primeiro cliente, eu vou até falar o nome dele, que com certeza ele vai ouvir, foi o Moser, que ele trabalhava na ABB. Eu vendi proteção executiva para ele na Prosegur. E hoje ele está no Carrefour, né? E continua sendo meu. E hoje é meu amigo e meu cliente, assim, adoro o Moser. E aí eu acabei me especializando em proteção executiva, principalmente quando eu fui para a GP. Então lá, assim, eu tive Porque tinha muita Itaú, família, né? lá, Bradesco, né? nossa, assim, inúmeros clientes de proteção executiva, e eu amo vender proteção executiva. Você vende com maior rentabilidade, é um serviço que você vende uma vez, dificilmente você vai perder aquele cliente, Só se der uma cagada muito grande. muito grande, você não tem um turnover, e lá eu acabei, a equipe, a estrutura de atendimento de proteção executiva da GP era fora da realidade. Então a gente conseguia, assim, vender de olhos fechados e o pessoal entregava, a gente vivia aquilo, né? E eu vim e falei, cara, vou vender VSPP. Mas aí eu chamei toda a parte da presidência da empresa, diretoria, e falei, olha, nós temos, né, bastante contratos na parte de proteção executiva já, de contratos bem antigos, inclusive, da empresa. Mas para eu vender, para eu trazer esses clientes para cá, eu preciso disso, disso, disso e disso. Como que nós vamos fazer? E a empresa investiu, a empresa abraçou a ideia, investiu, legal. E a gente está indo. Mas é o que o Marcelo falou, se a gente não estrutura, não dá para a gente sair vendendo, porque a gente se queima. Por isso que eu falo que um gestor hoje comercial, quando você ingressa em qualquer empresa, não adianta você montar um time forte e sair vendendo. Colocar o pé no acelerador. Porque no final é o seu nome. É a questão de maturidade. Aí você vai ficando velho, você vai ficando mais responsável. Não é que você fica mais, vou falar uma palavra, cuzão. Mas você concilia um pouco da responsabilidade com a viabilidade e você passa a olhar de uma forma diferente a empresa. Inclusive o seu nome. Porque se você fizer errado, além de você colocar o seu nome em risco, você passa a colocar o nome da sua empresa em risco. Eu acho que a maturidade também ajuda bastante, né, Grazi? Muito, muito. O tempo vai passando e a gente vai. Porque assim, a gente vende. Tem uma empresa que eu passei, não vou falar o nome. E aí chegaram para mim e disseram assim, um grande amigo, falou assim, Grazi, você me venderia essa empresa? Não. O que você está fazendo lá, então? Falei, é verdade. Então, é muito o seu valor, o seu conceito, que é aquilo que eu falei no início, né?
assim, caráter, né? O que você vai vender? Como que eu vou vender aquilo que eu não compraria, né? Exatamente. E dormir no Como é que- travesseiro tranquilo. Exatamente. Porque, assim, vender às vezes é fácil. A gente, como vendedor, como a gente conhece do segmento, a gente chega na frente do cliente, a gente vende sonhos, a gente vende percepções, né? Mas e para entregar tudo isso que nós estamos É. prometendo e vendendo? Então, para uma empresa talvez menor, ou até grande, como a produção executiva, a gente tem que dar um passo para trás, fazer um investimento para depois vender. Você Exatamente. poderia vender e pronto, acabou, né? Entrega, né? Entrega. Eu ia falar Dá um palavrão jeito. aqui, dá um jeito, entrega, né? Ô, Grazi, eu vou fazendo a minha última pergunta. Eu gosto de entender um pouquinho da visão de cada um do mercado. Para onde que você está vendo que esse mercado nosso está caminhando? Como é que você vê esse mercado nosso nos próximos anos? Caracas, Lucas, que pergunta Pra difícil. gente filosofar agora. Uau. Eu amo o que eu faço, né? E aí eu gostaria, e penso todos os dias que eu gostaria que nós tivéssemos muito mais empresas tão qualificadas quanto a que nós estamos, né? E que nós já trabalhamos, para que nós pudéssemos ter um mercado bem saudável. Eu acho que o mercado ele vem muito forte agora para a tecnologia, cada dia mais, né? É claro que as pessoas não serão substituídas nunca, né? Sempre vamos precisar delas. Acho que as empresas grandes, tão grandes, vão continuar crescendo muito. Eu quero muito acreditar que vai ter bastante espaço para as empresas pequenas e médias nessa perspectiva de atendimento, nessa perspectiva de um atendimento operacional diferenciado. Mas eu acho que a gente ainda vai ter algumas reduções nos próximos anos. Acho que talvez ficaríamos um pouco mais compactos. Mercado mais enxuto? Um mercado mais enxuto. Legal. Nando, pra gente terminar aqui. Eu acho que o mercado de terceirização, como só tem 100 anos, né, no Brasil, acho que ainda não chegou a maturidade plena. Por que isso? Porque ainda as empresas continuam quebrando, a terceirização continua em descrédito, porque a gente traz muito prejuízo ao tomador, né? O setor de terceirização ainda traz Não é investimento, né? muito prejuízo ao tomador, né? Tem muita gente pagando conta de grandes empresas. Eu gostaria muito que o setor tivesse, pensasse um pouquinho na maturidade, né? Trazer um pouco mais de seriedade. Isso que é mais importante para o futuro do nosso negócio. Hoje tem muitos clientes que eu já escutei dizendo que vai voltar a ser orgânico. Bastante. Também tenho ouvido Porque bastante já está isso. cansado de pagar conta de terceiro. Então isso, para nós, terceiros, é péssimo esse tipo de É um retrocesso, movimento, né? Esse tipo de tendência. Eu acho que não vai acontecer. Mas pode acontecer se desses 100 anos, pelo menos daqui 5, 10 anos, a gente não melhorar um pouquinho mais, sabe? Quebrar um pouco menos. Mas, Marcelo, vou te fazer uma pergunta agora. Você não acha que parte disso tem um pouco de culpa também de quem compra nossos serviços? Plenamente. Plenamente. E olha que antes o pessoal podia dar desculpa da ignorância da falta de informação. Hoje, a informação está aí. Né? Hoje você consegue consultar uma empresa através de todos os canais de internet. Você sabe exatamente a vida da companhia. Então, assim, ser pego de surpresa é coisa do passado. Quem hoje faz a gestão muito próxima do seu tomador, do seu prestador de serviço, seja ele qual for, você sabe muito bem o termômetro, se ele está bem, se não está mal, a probabilidade de acontecer o grau do risco. Sim. Então, realmente... E tem a questão do preço, né, Grazi? Exatamente. Além disso, a questão do preço. É o preço. Porque, assim, o que eu vejo a todo instante existem clientes que eu falo que querem quebrar empresas. Eles querem quebrar empresas. A gente fala, esse quebrador de empresa de serviços. Porque o que eles fazem e o que as empresas também se submetem... Então, se tem gente aceitando, né? Sim. Assim, vira uma roda gigante, assim, sabe? Porque o cliente quer contratar a todo custo. E tem empresas que querem vender a todo custo.
Mesmo levando prejuízo. mesmo levando prejuízo. Na verdade, ele vai deixar de pagar alguma coisa em algum momento, em algum Tá. lugar. Não é que ele quer ter esse cliente como vitrine da carteira dele, é que ele vai dar um jeito de ter margem Ele nesse vai dar um contrato. jeito. É a de ter famosa bola de margem. neve. Um contrato tá pagando o outro, um contrato tá pagando o outro. Se- É fluxo, é caixa. É. Mas, ô, Lucas, você que tem Maria, centenas eu de não tenho empresa. Eu não Mas sou o mercado. Você é um Claro que provedor. você é um do Eu não sou o mercado. setor. Você é um provedor de oportunidades e eu vou te falar de grandes oportunidades para o mercado. Né, você percebe isso, que o mercado que buscam, que você traz as oportunidades para os seus clientes que buscam somente preço? Ou você está vendo uma movimentação diferente? Eu acho que a maioria busca preço. Eu acho que a maioria busca preço. Eu acho que tem culpa de todos os lados. Tem o comprador que está sendo pressionado por saving, ele tem uma meta de saving que dificilmente ele vai conseguir entregar. Tem do lado o vendedor, que ele tá lá oferecendo o meu diferencial e atendimento, ele tá lá com o portfólio, e aí o comprador, a gente tem muito, às vezes, do comprador pedir ajuda. Eu falo, Lucas, eu recebi os 5 vendedores, eu não sei o diferencial de cada um. O que você contrataria? Eu falo, olha, eu sou o player aqui que tô te ajudando a fazer essa contratação. Faz esse caminho, olha a documentação, olha as reclamações no Google, chama presencialmente cada um, visita a sede, pede referência de cliente, faz tudo isso que eu tenho certeza que você vai encontrar quem que é o melhor. Mas eu vejo que tem parte de todo mundo. E eu falo que o mercado, a grande questão do livre mercado, ele trabalha com oferta e demanda. Então, se tiver demanda, vai ter oferta. Vai ter oferta. É difícil que esse ciclo se quebre. Assim, o mercado ele vai ser cíclico até... Eu não acho que vai acabar, não. Acho que vai ter... Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Então, qual é para você, 5 anos? 5 anos no mercado? Não, daqui 5 anos. Eu acho que o nosso mercado ele vai amadurecer muito. Assim, eu sinto que o nosso mercado tá... assim, eu tô pouco tempo no mercado, né? Eu tô há 10 anos no mercado. Mas eu vejo que nos últimos anos, principalmente depois de pandemia, existe uma preocupação maior com investimento em gestão, em conhecimento, investimento, em olhar benchmark de outras áreas. Porque quando eu olho o nosso segmento comparado a outros segmentos, eu vejo uma defasagem grande em alguns pontos. A área comercial do nosso segmento melhorou muito nesses últimos anos. Investimento em conhecimento, então... Eu sou bem otimista, assim, para os próximos anos. Eu acho que vai melhorar muito. E se melhorar da nossa parte do setor, o comprador vai ter que seguir um pouquinho também. E é bom que o Terceira Venda tá aqui para ajudar, né? A gente é pequenininho, a gente é pequenininho, mas a gente tem o nosso papel justamente disso, né? De abrir a cabeça do gestor, do comprador, de ser, às vezes, pragmático, de falar, olha, eu acredito que, assim, para mim, pelo menos, o conhecimento é o que vai fazer a mudança do nosso mercado. Comprar melhor, vender melhor, prestar um melhor serviço. Então, e a nossa proposta, nosso propósito aqui, Grazi, do Terceira Venda, é realmente subir a régua do setor. É agregar para os grandes, para os médios e também para os pequenos empreendedores a buscar uma área profissionalizar a área de vendas. Quando a gente fala profissionalizar de vendas, também acarreta profissionalizar a empresa, né? Sim. A gente tenta, de uma certa forma, contribuir, né, Lucas? Eu quero contribuir porque quanto melhor o meu cliente fizer a gestão, mais ele vende, mais ele fica aqui comigo e mais ele amplia o contrato comigo. E aí ele vê um podcast com a Grazi aqui, trazendo toda essa história, que esse cara vai... Quem sabe mais motivado, vai ficar mais motivado. Eu pago a cerveja pra vocês, tá? Fechado, Grazi. Grazi, pra quem tá acompanhando, quiser te procurar nas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Gente, no LinkedIn eu tô como graziela.lucas, acho que é isso, nem lembro o meu LinkedIn. graziela.lucas, no Insta, grazie.lucaslucas. Isso aí. Pessoal, vai estar aqui no descritivo aqui o LinkedIn da Grazi. Vou falar para o pessoal sentir à vontade para se conectar, fazer contato com a Grazi. E é isso. É isso aí, gente. Gente, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não os via. Bom demais vê-los. Legal. Valeu então, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu. Tchau, gente. Tchau.